por Nárnia e por Aslan. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo em paz? Graça e paz de Nosso Senhor. É uma alegria ter você comigo aqui, mais uma edição do programa Papo Pentecostal. E hoje nós vamos falar do assunto mais esperado do meu canal. Sabe qual é? As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Mas eu quero dividir no Papo Pentecostal pelo menos 2 edições de vídeo. A primeira delas falando do plano da salvação, que é explícito ao longo de todo o longa-metragem. E o segundo vídeo, que eu vou fazer em tempo, não agora, a gente vai falar um pouco da produção e de como essa história introduziu uma nova forma de se contar fábulas no cinema. Fica ligado comigo. Antes de eu entrar nos pormenores da história, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, fique ligado com a gente, vem comigo. As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um filme de 2005 e ele certamente está na lista dos filmes queridos daquela geração, repleto de efeitos especiais e ao mesmo tempo por ele carregar valores cristãos tão fortes a ponto da história do filme apresentar o plano da salvação de uma forma escancarada. Você que é líder de jovens, líder de adolescentes, você que preside trabalhos cristãos, pode usar esse filme para poder apresentar o Evangelho de uma forma bastante didática para jovens, crianças e adolescentes. Para que você possa perceber o plano da salvação no filme, você precisa observar um personagem no qual todo esse conceito cristão de salvação vai ser desenvolvido, e o personagem é o nosso querido Edmundo. Detalhe importante, se você não viu o filme, camarada, para agora em nome de Jesus Cristo, que eu vou dar muitos spoilers aqui. O filme já começa introduzindo o personagem de Edmundo, mostrando algumas das características que vão nortear todo o seu desenvolvimento no drama que vai ser apresentado no vídeo. Logo no começo do filme, na emblemática cena do bombardeio em Londres, nós somos apresentados ao modo como Edmundo conduz as suas decisões. Por que você só pensa em si mesmo, seu egoísta? Por que não consegue obedecer? Essa afirmação remete ao fato de que o pecador, segundo Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, ele é incapaz de voltar-se para Deus e todas as suas ações são conduzidas pela sua natureza pecaminosa. Quando Edmundo consegue entrar em Nárnia pela primeira vez, você vai observar que ele tem um encontro com a Feiticeira Branca, que é a rainha de Nárnia, a grande antagonista da história. E nesse encontro ela promete a ele, primeiro, dar tudo aquilo que ele quiser e segundo, colocá-lo em uma posição acima do seu irmão mais velho. Essa tentação seduz o menino a trair a sua família. Nesse ponto nós vemos uma semelhança bastante interessante com a oferta que a serpente fez para Eva na ocasião da tentação, em Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 5, quando ela promete para Eva que, ao comer daquele fruto, ela seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. A grande proposta do pecado, e através dessa proposta Satanás tem escravizado a humanidade, é afirmar para a humanidade que ela pode viver independente de Deus e acima das regras que são estabelecidas na santa lei de Deus. Um outro ponto muito bacana para você pensar é quando Edmundo finalmente descobre que ele foi de fato enganado e que a Feiticeira Branca não tinha nada de bom para oferecer para ele, e ele se vê algemado dentro do castelo, impossibilitado de poder mudar a sua situação através de qualquer esforço que ele fizesse. Segundo João, capítulo 8, versículo 34, a Escritura diz que todo aquele que peca, ele é escravo do pecado. Nós vemos a condição do pecador, ele não consegue de forma alguma remediar sozinho a sua situação. No filme e no livro, a história se desenvolve, Edmundo é recuperado pela guarda real de Aslan, mas quando ele retorna ao acampamento, em pouco tempo Jadis, a Feiticeira Branca, se dirige até o acampamento e ele então requer o sangue do menino por conta da traição que ele cometeu. Quando Jadis apresenta a problemática de que Edmundo pertence a ela por conta da traição que ele cometeu,
nós remetemos imediatamente a Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nas palavras da feiticeira branca no filme, o fato de Edmundo ser um traidor exigiria que ele fosse sacrificado na mesa de pedra, para que dessa maneira a magia profunda fosse ali satisfeita e Nárnia não fosse subvertida no fogo e na destruição. Da mesma forma, Deus, na sua santidade, exige a reparação pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Não existe uma maneira de nós remediarmos isso. Por isso, todo pecado exige que um sacrifício seja feito para a sua reparação. No filme, é necessário então que Edmundo morra na mesa de pedra para que todo o reino não seja subvertido. E é nesse momento interessantíssimo que nós vamos ver agora escancarado a solução que Deus dá no Evangelho para poder salvar o pecador. Cara, essa cena é top das galáxias. Aslan pede para ter uma audiência com a rainha e eles se dirigem para dentro ali de uma das cabanas daquele grande acampamento. E depois de um tempo, quando a rainha sai, o leão afirma assim: olha, a rainha abdicou do seu direito do sangue do menino. E ela diz assim: como eu vou ter certeza que você vai cumprir a sua parte do trato? E o leão dá um rugido épico. Você vê ali, pensando que é um filme de 15 anos atrás, a qualidade do CGI. Para quem está acompanhando a história e já entendeu o mistério que está acontecendo ali, você arrepia do pé na cabeça. Uma das cenas mais tristes do filme é quando Aslan se dirige à mesa de pedra e ele é recepcionado pela feiticeira branca com todos os seus asseclas. É uma cena que acontece à noite. Tem um CGI nervoso e uma atmosfera extremamente maligna. Você sente ali um momento e o cuidado da direção de arte do filme de aumentar a tensão. Eu assisti o filme com a minha menina, ela tem 8 anos, e nesse momento você percebe que a criança fica um pouco apreensiva e com o olho marejado, porque é notório o que vai acontecer. Nesse instante, o leão é flagelado pelos asseclas da feiticeira branca e morto por ela na mesa de pedra. Nesse momento, Aslan está dando a vida por Edmundo para salvá-lo, para libertá-lo. Obviamente, essa cena remete à morte de Jesus Cristo pelo seu povo. Nós sabemos que pelo drama do Evangelho, Deus exige a reparação do pecado. Um Deus santo, ele não pode receber um pecador na sua presença. Sendo Deus justo, ele exige a reparação do pecado. Nesse ponto, é necessário que Deus mesmo intervenha para poder salvar o seu povo da condenação. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, isso se resolve de uma forma perfeita. Primeiro, porque Cristo, ao morrer, ele está satisfazendo a justiça de Deus. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele representa ali todo o seu povo e dessa maneira a ira de Deus é derramada sobre ele. E os pecados de todo o povo de Deus são punidos em Cristo Jesus, e como Deus é justo, ele não pode cobrar o pecado 2 vezes. Se Cristo levou o nosso pecado na cruz do Calvário, não resta mais condenação para nós. Dessa forma, o segundo aspecto do drama do Evangelho também é resolvido. Porque se nós passamos de pecadores para justos, o Deus Santo pode receber pecadores justificados na sua presença, porque estes, pela graça de Cristo, já não possui mais nenhuma culpa. Por isso, a Bíblia Sagrada diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória, aleluia! E o leão está morto na mesa de pedra, e acontece então um momento triunfal do filme. Eu me lembro no cinema, eu assisti com alguns irmãos esse filme, né? Levei a galera para assistir, e eu me recordo claramente, eu estava do lado do irmão Adriano Campos, e quando o leão aparece ressuscitado, ele deu um grito de aleluia dentro do cinema, foi épico. Eu comecei a falar em línguas dentro do cinema, gente, foi um negócio muito doido. Porque naquele momento fica muito claro pra gente o que está acontecendo na história. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita para comprovar e para autenticar que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Por isso, Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim: porque Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O leão aparece e ele tem o último embate, como já disse, e ele acaba por destruindo a feiticeira. E assim que ele faz isso, ele solta o brado de vitória, que é o brado de vitória de Cristo na cruz. Está terminado. E então
os 4 meninos são levados ali para o castelo de Cair Paravel, onde eles haveriam de reinar naquilo que nos livros é chamado de a Era de Ouro de Nárnia. E nesse momento, essa é a parte mais top da história, eu fico muito emocionado. Cada um deles é identificado por uma virtude que eles possuem. Mas o que poderia ser falado de Edmundo? Cara, ele traiu os irmãos, ele aprontou, ele faz bobeira e burrada o filme inteiro. Quando Aslan vai anunciá-lo, ele o chama Edmundo o Justo. Justo? Como assim? Por que justo? Por que ele recebe esse nome? Porque ele foi justificado pelo justo juiz daquele mundo mágico que é Aslan. Da mesma forma, não importa quão negro e quão triste seja o nosso currículo, nós fomos justificados por nosso Senhor e por meio da sua morte na cruz do Calvário. Nós podemos viver uma vida perfeita diante de Deus em uma nova posição de relacionamento. Não mais pecadores, mas agora filhos. Se você foi justificado pela fé, você está seguro e será preservado pelo seu Senhor até o fim da sua jornada. Por isso, eu quero convidar você a colocar sua confiança em Cristo. Você pode ser o pior traíra que existe. Se você colocar sua confiança em Jesus Cristo, Ele vai mudar o seu coração, vai perdoar os seus pecados, vai justificar você, vai te dar uma nova vida na presença dEle e você vai ser transformado de glória em glória. Espero que você tenha gostado, espero que você use esse aprendizado para poder levar o Evangelho para as pessoas e fique ligado no canal porque teremos ainda muitas novidades para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.